Hoje eu vou conversar com um dos grandes atores da atualidade. Ele traz no currículo um Kikito, maior prêmio do cinema nacional de melhor ator pela atuação no curta Ninjas. No cinema participou de 27 produções, na TV já atuou em 20 obras e no teatro já são 40 peças encenadas. Em 36 anos de carreira, uma carreira de sucesso, com interpretações incríveis de personagens também incríveis, como Arthur Bispo do Rosário e Cartola. Eu tenho a honra de receber Flávio Baurac. Flávio, muito obrigado por ter vindo. Para mim é uma emoção te receber, porque eu sou extremamente fã, né, do teu trabalho, e sem falar que você é essa figura doce, incrível, maravilhosa que eu adoro. Obrigado, é um prazer também estar aqui. Sou muito seu fã por essa militância que você tem, que eu acho incrível e necessário, um exemplo para todos nós negros e brasileiros também, assim como o Cartola, que foi um resistente, alguém que a vida disse não, 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 e ele foi atrás do sim. E esse sim ele conseguiu aos 65 anos. Então, eu acho que é um exemplo. Todos nós, né, de certa forma, somos exemplo. Com certeza, é o que a gente tem feito o tempo todo. E você está correndo atrás do sim desde 15 anos de idade, não é isso? Sim. Fui redundante agora, dizendo sim. Sim, deve haver o perdão. Sim, eu acho importante você saber para que você serve. A pessoa é para o que nasce, né? Essa bela frase e tão profunda. E eu descobri aos 15 anos, assim, fortemente, que eu queria, o que eu queria ser, sem saber que eu tinha esse, digamos, talento, sem ser presunçoso, mas essa disposição para isso. Então, aos 15... Disposição, não, é talento mesmo, e muito talento. E aos 15 anos você já montou uma companhia de teatro, é isso? Sim, eu era um aluno muito hiperativo. E a professora de orientação educacional falou Baurac. Baurac não era Baurac na época, era só Flávio mesmo da Silva. E falou assim, mas Flávio, você é muito hiperativo, porque eu era aquele aluno que fazia as piadas antes da professora chegar, sobre a professora, e quando ela entrava... eu falava, sei lá, tocava no assunto, todo mundo ria e eu continuava sério. Até o momento que ela começou a perceber que eu é que era o vilão da história. E, na verdade, ela falou, você tem uma coisa artística que você tem que aproveitar. E tinha gincana, ela me chamou, falou, escreva uma história. E, através dessa história, se vocês montam uma peça, se ficar legal, vocês ganham um ponto na média. Final da história, ganhei ponto na média. Eu fiz o cartaz, eu dei aula para os, quer dizer, preparei os atores que não eram atores, assim como eu também não. Ia nas salas, divulgava e acabei virando dono de uma companhia chamada Grupo Improviso. E essa companhia durou 7 anos em Santa Maria. E nos primeiros anos dela eu fui a Porto Alegre porque fui participar de um festival de teatro lá. Eu comecei a chamar atenção muito na minha cidade, que é Santa Maria. E em Porto Alegre o Camilo de Leles, que é um diretor, chamou atenção, me chamaram para um festival. E eu participei de um festival em Itapuí, que é próximo na Grande Porto Alegre. E nós fomos só com uma roupa que tinha de doação, chegamos lá, cenários, todo mundo com um investimento grande. Falei, vamos lá, nós temos a nossa peça. E a nossa peça chamou atenção, e aí quando eu voltei para Santa Maria, me mandaram um jornal de lá dizendo, quem foi a Itapuí viu um ator, Grupo Improviso surpreende. Nossa, que então, maravilha. Aí eu entendi que tinha alguma coisa ali. Aí eu virei meio que um garoto prodígio da cidade, comecei a fazer muitas propagandas na TV e fiz programas em rádio também. E foi até o momento que eu pensei, bom, quem está aqui pode ir a Porto Alegre. Aí fui a Porto Alegre. A Porto Alegre participei de uma companhia ótima, onde eu aprendi muitas coisas, fiz alguma coisa com outros diretores, fazia teatro de rua, fiz intervenções em bares que nós entrávamos. Foi assim, um grande aprendizado, esse andar
E sempre tudo intuitivo, né? Você Sim. não estudou quando tinha Não. essa idade, então você foi construindo sua carreira Assim, dessa forma. dessa forma, aprendendo, observando, que eu sou muito observador mesmo. E que é a grande característica que o ator tem que ter, né? Eu acho, as pessoas hoje em dia são muito falastronas e às vezes está acontecendo uma coisa maravilhosa na frente delas e elas não enxergam. E eu sempre fui muito, muito mesmo observador. Tanto é que em Madame Satã, no filme que eu fiz, que foi meu primeiro filme, eu era muito observador. Eu digo que o Madame Satã para mim foi um teatro, cinema escola. Então não dá para acreditar que esse foi teu primeiro filme. Foi. Porque assim, é incrível o teu trabalho nesse filme. Eu assisti com a minha mãe, nós ficamos assim, de boca aberta, né? E quando eu descobri que esse foi o teu primeiro filme, eu falei, gente, não dá para acreditar que esse tenha sido seu primeiro filme. Como é que foi esse processo de chegar num longa-metragem, né, sendo seu primeiro filme, com um personagem daquela dimensão, com aquela complexidade, você com Lázaro Ramos, também um outro grande ator, com Marcélia Cartacho, que é uma atriz também fantástica, e vocês criaram ali um trio, assim, alucinante. Como é que foi esse processo? Eu acho que o comandante do navio determina a viagem. O Karim Ainus, né, ele foi determinante para que tudo aquilo acontecesse daquela forma, que é o diretor do filme. E eu lembro quando eu fui fazer o teste, quer dizer, me chamaram para fazer o teste, eu fiquei tão assustado com aquilo, de fazer uma personagem daquele, a Tabu, né, que era uma travesti da década de 30, e eu fiquei tão assustado que eu disse que estava com dor de dente. Para não fazer. Para não fazer. Imagina tudo que todo ator quer. E eu, assim, Galdério, gaúcho, lá de Santa Maria, não quis fazer. Até o momento em que me chamaram novamente. Falei, bom, agora não vou me queimar com a videofilmes, né? Vou ter que fazer. Aí fui lá para fazer. Por minha sorte, como eu já tinha trabalhado lá com o grupo do Antônio Pedro, Anselmo Vasconcelos, que foi também super importante para sempre a continuidade da minha carreira, porque era povão, era o teatro popular bem brasileiro, uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E acrescentaram muito. E começaram a chamar o grupo lá do Antônio Pedro para fazer. E também, quando eu cheguei para conversar com o Karim, ele falou assim, olha, muitos diretores de teatro, Karim Ascioli, várias pessoas estavam indicando, falando, você tem que fazer com esse ator o teste. E ele já havia feito com muitas pessoas o teste. E eu falei, bom, vou fazer. Cheguei lá, quem era? Seu Jorge, não era nem o Lázaro ainda. O Lázaro entrou depois. Seu Jorge depois despontou como cantor, teve que sair. E aí ele falou, negão, vou te meter a porrada, negão. Eu falei, pode meter a porrada à vontade. E aí foi assim, foi muito legal. E o Karim curtiu muito. E pronto, ganhei a personagem. Mas o mais legal de tudo é, como eu falei da coisa do comandante, é que determina a viagem, é porque o cuidado dele, ele deixava que a gente tivesse uma liberdade, lógico, controlada para criar. Aí eu cheguei, fui falar com o Karim, ele falou, Flávio, tem alguma coisa que não está certa. E eu falei, o quê? Não sei o que é. Eu falei, pois é, eu também acho. Eu tenho visto muitos filmes da década de 80 e até um pouquinho do finalzinho de 70 e porno chanchado, tenho visto várias coisas, mas não é isso, que eu me sinto meio assim, não é isso. E ele falou, sabe o que você tem que fazer? Olhe para as mulheres. Aí eu pensei nisso, falei, gente, que ótimo. Aí eu parei de olhar travesti e comecei a olhar mulheres. Eu assistia Romeu e Julieta, filmes românticos, e depois veio assim na minha memória a lembrança da minha mãe, que eu lembro quando minha mãe ficava grávida, eu olhava assim, o pequenininho, né, de baixo para cima, e falava, nossa, como minha mãe fica bonita quando ela está grávida, assim. E aí foi aquela ternura, aquela admiração pelas mulheres, e aquela coisa mais delicada que me fez chegar até a Tabu. Que as pessoas falam assim, mas ela não era uma travesti, ela era praticamente uma mulherzinha de época. Então, acho que isso foi muito legal. E o jogo com o Lázaro foi muito bom. E a admiração pela Marcélia. Quando eu passei num corredor e estava ela sentadinha com um texto, eu falei assim, gente, Marcélia Cartacho, Hora da Estrela.
porque o Lazinho eu não conhecia, ele era muito jovem também, né? Ele tinha 20 e poucos anos, ele também estava, ele já era lá no Olodum, mas, né, para o cinema nacional era o começo dele também. Ele tinha feito algum outro filme que depois até foi assistir, mas como protagonista era esse o primeiro filme. Então foi o mais legal que eu acho que hoje em dia os atores assim que estão fazendo pela primeira vez teatro, que não tem aquela coisa profunda do estudo, que é só uma coisa do imediatismo, da fama, não se ligam que a contracena é o grande barato, tirando o monólogo, né? Mas a contracena é uma coisa linda, que é o jogo dos atores, do olhar, de você, durante a cena, às vezes acontece alguma coisa, você tem a possibilidade de salvar o colega, é porque você está ligado nele de verdade. Exatamente. Eu queria assim, saber qual é o processo, Flávio, de construção dos seus personagens, porque a gente percebe que assim, é minucioso, né, o seu cuidado, né, tem detalhes mínimos, né, que são extremamente importantes para a composição daquele personagem. Como é que é esse teu processo de estudo? Como é que se constrói um personagem? Bom, em cima do querer, né, fazer aquele trabalho é o pontapé inicial. E a outra coisa, eu acho que é o amor à minha profissão. Eu não perco tempo quando eu estou lá. Eu posso até dizer, já ouvi até uma frase de alguém que falou isso, e fala, eu também já falo isso há um certo tempo. Eu digo que às vezes, não estou dizendo que a minha vida é ruim, não, minha vida é ótima, maravilhosa, mas eu me sinto tão mais pleno como ser humano, e é como se justificasse a minha existência ser ator. Então, naquele momento ali, para mim, eu não perco tempo na pesquisa, eu não perco tempo no empenho, eu não perco tempo mesmo. E me dá um grande prazer, não de exibicionismo, mas o prazer da busca. Você estuda em todos os momentos, você estuda na rua, em casa, Isso. e o tempo todo você está tomado daquela energia, daquilo que você quer construir, é isso? Exatamente, eu fico quase em estado de incorporação, mas não é incorporação, é de estudo mesmo. Quando eu fiz o Cartola, eu fiquei pesquisando todo o jeito dele andar, a voz, palavra por palavra, entendendo que aquela boca que ele tinha, que era alguma coisa assim, da construção do rosto dele, depois da dentadura, e eu fui entendendo que tinha uma coisa, tinha uma coisa de timbre, que eu tinha que mudar, que não era o meu timbre, que é um timbre mais grave, e entender também que aquelas fotos, eu tinha que tê-las todas na minha cabeça, mas que elas tinham que ficar em movimento, né? Eu vou até a foto e não viro uma foto. Então é uma questão de uma pesquisa que é mais profunda do que uma cópia. Por isso que às vezes até me irrita quando alguém fala a sua imitação de Cartola. Para mim, imitação é comédia, é humor, é outra coisa. Maravilhoso. Não tem a ver com realmente com não é imitação. Gente, eu vou ter que ir para o intervalo, mas já eu estou de volta. Fique com a gente que o papo está ótimo e vai ficar melhor ainda. Hoje eu estou conversando com o grande ator Flávio Baurac. Flávio, vamos continuar aqui nosso papo. Quero te mostrar um vídeo aqui para a gente conversar um pouquinho. 30 anos? O que está acontecendo? 30 anos! Uma bela idade. Ainda-se guarda os sonhos da juventude e no corpo ainda resta um vigor para levá-los adiante. Pena que a sua estupidez vai estragar o pouco que ainda lhe resta. Eu não estou entendendo mais nada. Só vai entender tarde demais. Mas por que diabo cada linha que você escreve é carregada de tanta mágoa? Escuta aqui, o que o senhor quer? Eu quero saber o porquê. Eu me pergunto por que cada página que eu escrevia me doía tanto, me custava tanto. Contar um pouco do Lima e vivenciar. Eu acho uma coisa tão interessante que eu digo assim, que eu não consigo desassociar a minha profissão da minha vida pessoal. E acho que o Lima veio num momento muito importante assim
meu reencontro com o teatro de uma forma que é a forma, na verdade, que eu luto por ela, que é contar como artista, contar e falar exatamente coisas em que eu acredite realmente. E eu acredito muito no que o Lima fala, sinto muito por ele ter razão, e ele tem razão, a sociedade é injusta, ele foi injustiçado por conta da atitude dele, e como ele disse, que o nosso público, que nós temos público e não temos povo, então eu acho que nesse momento as coisas se misturaram. O mesmo público é povo também, porque o povo está vindo aqui, Lima, para te ver. Mesmo depois de tantos anos, 100 anos depois, o povo está aqui para te ver, para ouvir você. E uma das coisas mais lindas, se eu pudesse dizer ao Lima hoje, eu diria a ele, Lima, deu certo. Demorou, mas deu certo. Tem pessoas que vêm aqui assistir a peça e dizem que vão ler livros a partir disso. Tocou neles a peça de uma forma que eles vão começar a ler. E pessoas que nunca tinham assistido teatro e ficaram tocadas pelo teatro e tocadas pelo Lima. Muito obrigado, Lima. Então, Flávio, você é um ator que deu certo, é um ator bem-sucedido na sua carreira, mas a gente sabe que nossa trajetória é de muita luta, de muita dor, né? E não é muito diferente do que foi a história de Lima Barreto, as nossas histórias. Como é que foi para você ser um menino negro em Santa Maria e como é que foi essa sua relação com a família, com as pessoas em sua volta e querendo ser artista, descobrindo algo tão distante da nossa realidade? Como é que foi esse processo? Que me deu uma localteada esse momento do Lima Barreto. E o Lima acho que vai de encontro um pouro com Cartola, né? As histórias são muito parecidas. São muito parecidas, né? Sei lá, com a minha, com a sua, com a nossa, enfim. Eu até falei com a minha e com a sua, porque é a mas mesma mesmo. coisa, né? Não, ali Santa Maria foi uma coisa assim tão mágica, não no sentido do romantismo, mas é que foi tudo tão rápido que eu mesmo não conseguia perceber tudo que estava acontecendo, porque não era uma coisa premeditada. A única coisa que eu tinha assim com relação à arte ou a interpretação, vamos falar assim, que eu acho que é até melhor falar, que era a televisão, que era só isso que eu via. Às vezes eu pegava um espelho assim, brincava de, sei lá, fazer o Jornal do Almoço, que é um programa lá como se fosse o RJ daqui do Rio, e brincava como se aquilo fosse a câmera e tal. Então eu já tinha uma tendência a isso. E tudo o que aconteceu a partir dessa gincana, que eu fiz uma gincana na escola e ganhei os pontos e virei diretor da escola, aquelas coisas todas, isso tudo eu acho que me colocou num lugar diferenciado lá. Eu até sofri racismo, mas não que eu queria saber. o racismo que eu sofri. Isso impediu o racismo? Não, assim, lógico que não, mas eu vivia num mundo tão particular. Não autista, mas era tão... Eu estava tão ocupado com o que eu fazia que isso foi uma coisa que não me tocou, não chegou em mim pelo racismo em nenhum momento. Nenhum momento, muito pelo contrário. Isso foi o teatro, ele me colocou num lugar onde o racismo eu fiquei impermeável a essas coisas, porque a admiração que as pessoas tinham pelo artista, aquela criança, né? Com 15 anos eu era uma criança, por esse artista, que lá eu não tive esse problema. Eu tive fora disso. Na infância eu tive muito isso. Macaco, uma pessoa da família, enfim, uma pessoa que eu prefiro nem esclarecer muito, mas uma pessoa que me conheceu na infância e que, quando estávamos juntos, falava, você é macaco, seu nariz é de batata, sua família não vai ser nada, você não vai ser nada, e aquilo, você é feio, você... Então, assim, eu acho que a minha vinda, que a minha entrada no teatro desfez toda aquela imagem que essa pessoa maldosamente colocou na minha cabeça durante anos. Olha o poder da arte, né? De desconstrução dessa imagem de subalternidade. Isso. E trazendo à tona um ser empoderado, né? Jogando luz em cima de você.
foi tudo ao contrário, sabe? Eu poderia ter acreditado naquele, de certa forma, por um tempo eu acreditei, eu me olhava no espelho, eu vi um monstro, de verdade, eu vi uma pessoa muito estranha, muito feia. Tanto é que quando alguém me dava um mole, alguma coisa na rua, eu falei, deve estar rindo de mim. E aí o teatro foi me distanciando disso, das pessoas falando, Bauraque, como você é bonito, como você é isso, como você é bom ator, como você... E eu era bem novinha, eu ouvindo isso foi me enchendo de segurança e mostrando que a vida tem outros olhares, não o olhar de uma única pessoa equivocada que me transformou num monstro que eu nem era e nem sou. Então, isso tudo foi melhorando cada vez mais. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí foi uma maravilha, porque eu olhei o cabelo das pessoas, que no Sul tem muita coisa, não tem que cortar o cabelo, porque cabelo grande é cabelo de marginal. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vi aquelas pessoas de dread, vi aquelas pessoas com... Foi só no Rio de Janeiro que teu cabelo cresceu? Foi no Rio de Janeiro que meu cabelo cresceu. Foi no Rio de Janeiro que eu tirei umas fotos em PB e fui mostrar, tirei umas fotos, gente, que galã. E eu fui vendo, gente, o olhar que essa pessoa quis passar para mim era só o dela da maldade. Não era nem o olhar da verdade, era o olhar da maldade. E isso foi me dando uma autoestima. Aí eu comecei a ficar transadão, botar roupas maneiras e ser mais feliz nesse sentido, sabe? E eu nunca deixei de lutar pelas coisas. Hoje em dia eu vejo que o Brasil está numa fase muito ruim e eu acho que eu seria capaz de vender o sanduíche do artista na rua sem nenhum problema. Porque na praia, porque quando eu cheguei aqui eu fui porteiro por muito tempo, porque não tinha onde morar, né? Então a única possibilidade era de ser porteiro porque eu tinha onde morar. Mas nunca deixei de fazer teatro. Ali, aquele mesmo grupo improviso, eu trouxe para o lugar onde eu trabalhava como porteiro e dava aula de teatro e era porteiro ao mesmo tempo. Até que Beto... E foi a portaria que te abriu as portas. Que abriu as portas, literalmente. Aqui no Rio de Janeiro, E Beto, né? Simas passava toda hora de sunga na portaria e tinha que passar pela área de serviço, né? Eu falei, Beto, não fica passando de sunga aqui porque não é legal, tem câmera, eu vou ser repreendido pelo síndico. E aí aquela coisa, toda hora eu pedia para sair, porque eu fiz tablado também, né? E eu sou autodidata, mas eu fiz muitos cursos com muitas pessoas interessantes, né? Mas aí o Beto falou, olha, um dia ele passou de sunga de novo e falou, olha aqui, eu estou aqui com o telefone de um diretor que está precisando de atores negros para fazer uma peça. E aí ele jogou o telefone, André Paes Leme. Forró Bodó. E aí eu não liguei, falei, já tanta gente me prometeu tanta coisa aqui que eu não vou nem ligar, não quero me decepcionar. Ele perguntou, não ligou ainda? Eu falei, tá bom, vou ligar. Aí liguei e eu mudei da água para o vinho. Quantos espetáculos você fez com... Com o André, nossa, eu fiz com o André uns 6 espetáculos, 7, sei lá. Começou o Forró Bodó, depois teve a Alcacina e Nicoleta, que eu substituí assim, sem o elenco, só olhando assim por um projetor, imitando o Serginho, que infelizmente faleceu depois, que era o ator Sérgio. Aí eu ficava imitando, fazendo o espelho dele mesmo, e fui a Porto Alegre, andei pela primeira vez de avião, e o André falou, e aí, gostou? Eu falei, do quê? Do avião. O que tem o avião? Acabamos de decolar, eu nem percebi, eu estava assim com o texto, tão nervoso. E aí eram muitos objetos, copos, coisas, mas foi muito legal. Fiquei muito nervoso, mas foi muito legal. E eu construí minha carreira no Rio de Janeiro, substituindo muitas pessoas, graças ao Jorge Maia e ao Ed Nunes. Grandes atores. Grandes atores e grandes colegas, porque eles me colocavam em tudo. Olha, eu não posso fazer tal coisa, mas eu vou indicar o Bauraque, que fez Forró Bodó. Aí o Jorginho também, e durante os musicais, nós fizemos sobre Elza Soares também, dirigido pela Estela Miranda, eles me ajudavam em tudo. Não, Bauraque, assim, musical tem que ser assim. Então, quer dizer, essa coisa da irmandade, eu, graças a Deus e a eles, enfim, graças a Deus. Isso é muito bacana, que são 2 atores negros, né? Sim. E eu acredito muito nisso, que só quilombando que a gente chega em algum lugar. Eu acredito. Né? E assim, é maravilhoso ter essa experiência, né? Porque, infelizmente, ela não é uma experiência comum, né? Porque a nossa história, a nossa trajetória foi de divisão, né? Foi uma política de dominação, exatamente dividir para dominar melhor, né? Então, quando a gente consegue se aquilombar, é maravilhoso. É lindo, né? Tanto é que quando eu
estava lá em São Paulo, aqui no Rio também, com certeza, mas em São Paulo que foi a estreia da peça, né? E nós olhávamos assim, aquela plateia cheia de negros, e os negros no palco e os negros na plateia. É lindo, né? Lindo. Agora, Flávio, você trabalha pra caramba, já fez muita coisa. Acho que assim, pouquíssimos atores negros que têm o volume de trabalho que você tem, né? Infelizmente. A gente, infelizmente, ainda é assim. Feliz com isso. Mas você acha que você está no lugar que você merecia estar? Porque eu, francamente, acho que você teria que estar num lugar muito maior do que você está. Como é que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que a injustiça, ela tem várias proporções. E mesmo que eu tenha um lugar muito bom, eu não acho tão bom quanto poderia ser. Mesmo, concordo com você. Talvez uma parte seja uma culpa minha, né? Que eu acho que eu deveria me aventurar mais em outros setores e ocupar outros lugares que são meus, que são nossos. Eu acho que a culpa também é minha. Mas o mercado realmente, ele determina e ele coloca alguns e não coloca outros. Ele dá oportunidade a uns e não dá a outros. Foi uma pessoa assistir a peça, o Cartola, falou, ai, Baurai, como você é isso, como você é aquilo, vários elogios. Eu falei assim, que bom que aqui eu posso ser, que em outros lugares eu não sou. E a explicação é clara, né? É clara, porque não podemos colocar muito, não vamos dar muita força a esse povo. E o legal que está acontecendo agora é que nós, todos os negros, né, os que estão em evidência ou que não estão em evidência, nós estamos, de uma certa forma, um grupo, nós estamos nos unindo. E conversando sobre isso, porque o que às vezes isso é para causar é a separação. Só que nós não somos burros. Exatamente. Nós estamos para Eu quero unir. unir minhas mãos às suas para te agradecer por esse momento, que para mim é extremamente especial, né? Você é um ator que eu admiro, uma pessoa que eu admiro, um amigo querido, e tem um trabalho extremamente relevante. É um orgulho para todos nós que você exista, que você construa seus personagens da forma que você constrói. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que você faz por nós e que se você sirva de exemplo para as pessoas terem essa mesma atitude de fazer programas, de chamar os negros para falar, porque nós existimos e nós temos o que falar. Obrigado. Obrigado, querido. Eu conversei com o ator Flávio Baurak, e se você chegou agora, não tem problema. É só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Hoje, ter um cabelo Black Power gigante faz parte de um processo, de uma trajetória, de uma conquista que é política, que é histórica. Então, é bacana a gente ter esse diálogo entre as gerações para entender que nada é de graça, né?